Meus amados, nós estamos de volta aqui, numa alegria muito grande estarmos recebendo a doutora Elizabeth Kipman, que é ginecologista, e para tratarmos de um assunto muito interessante hoje, que é o Programa Nacional de Direitos Humanos 3, com suas colocações polêmicas, que tem causado aí discussões em vários âmbitos e que hoje nós trouxemos à tona esse tema para discutirmos juntos, para refletirmos e para nos posicionarmos também. Não é mesmo, doutora? Exatamente. Voltando, então, ao que nós estávamos falando no bloco anterior sobre a legalização da prostituição, que é proposta nesse programa, uma das propostas desse programa, a senhora como médica, mulher, fazendo os atendimentos diários no seu consultório, acredito que a senhora já tenha recebido também prostitutas, né? E como que é essa sensibilidade da senhora no dia a dia, exercendo sua profissão, quanto a essa proposta do Programa Nacional? Olha, Estela, eu até pergunto para as nossas espectadoras que estão, telespectadoras que estão, se é possível ter, como mulher, uma vocação para prostituta. Quer dizer, se é uma profissão, você teria que ter uma vocação para aquela profissão, né? Inclusive, é importante dizer que eu morei 7 anos no litoral paulista, em São Sebastião, e atendia diversas prostitutas, né? E agora, faz 15 dias mais ou menos, atendi uma prostituta que estava com uma gestação indesejada. E conversando sobre toda a situação, lá pelas tantas eu falei, e ela parecia que estava muito bem, não falava de outro assunto da profissão. E daí eu falei, bom, e em relação à sua atividade de prostituição, está tudo bem? Ela me olhou, disse, como bem? Não tem nenhuma prostituta que queira continuar como prostituta. Então, olha, Estela, veja bem, quando você discute com algumas pessoas que apresentaram o Programa Nacional, eles dizem assim, foi discutido com a população e colocam que 14 mil pessoas votaram neste plano. Veja, 14 mil pessoas já dentro da mesma mentalidade. Lembrando o seguinte, como estava Reinaldo Azevedo escreveu na Veja, para um deputado federal de São Paulo ser eleito, ele precisa aproximadamente de 100 mil votos. Para um senador, mais ou menos 8 milhões de votos. E o deputado ou o senador vai ter direito a um voto na Câmara ou no Senado. De repente, 14 mil pessoas. É nada. Estão representando quem? O quê e quem? E vieram da onde? E quem disse que estão realmente expressando o desejo, né? Então, são minorias organizadas. Por isso, é um plano essencialmente político. Veja, e eu me inflamo realmente. Mas não é... E é claro que é para se inflamar. Porque no AI-5, você tinha, com a justificativa de segurança nacional, a imposição de uma ditadura, no AI-5. Justificada. Entre aspas. Entre aspas. Escondida atrás dessa bandeira. Agora, você tem a proposta de direitos humanos escondendo realmente toda, como disse uma vez o Dr. Ives Gandra, uma pavimentação totalitária. Extremamente totalitária. Onde não é só proibir de emitir opinião, mas definir, impondo o que é certo e errado, a partir de minorias, de grupos minoritários. Isso é muito grave. Nós todos do Brasil temos que ter certeza e caminhar e entender melhor, porque isso é muito grave. E temos que nos manifestar, não é, doutora? Temos que nos manifestar. Nós temos que conhecer, e conhecendo muito bem, nós temos que refletir, como eu disse, utilizando todos os nossos princípios religiosos, sem dúvidas, mas nossos princípios éticos, morais, familiares. Espera aí, isso aqui eu concordo, discordo, isso aqui não está certo, está certo. E nos manifestar. Exatamente. Não podemos ficar calados. Agora, uma outra coisa que foi colocada também no nosso VT e que me chama muito a atenção, muito mesmo, é essa questão de direito de invadir terras. Meu Deus do céu. Não, mas desculpe, Estela, direito de invadir propriedade. Propriedades, quer dizer, propriedade urbana, propriedade rural, seja qual for a propriedade. Pois é. Os riscos disso, doutora? Pois é. E você vê
Isso foi estabelecido na União Soviética, né? Os comitês que falavam em nome do povo eram comitês políticos, de grupos políticos, não era comitê do povo, mas dizia que estava falando em nome do povo. Representando o povo. Representando o povo. Então, de repente, quem tem a sua vida invadida está proibido de procurar meios legais. Então, você vê que uma proposta dessa desestrutura todo um sistema judiciário. Legal. Né? Sistema legal. Meu Deus do céu, é querer legalizar o ilegal. Exatamente. É seríssimo isso. E nós estávamos lendo, meu Deus do céu, então se você tem a sua casa invadida, a sua propriedade invadida, então você não pode reclamar, mas sim haverá uma comissão que irá... De pessoas que pensam de maneira igual aos invasores. Sem dúvida nenhuma, para debater com os invasores. Meu Jesus amado Senhor, vamos debater com os invasores da nossa casa, da nossa propriedade, o que nós vamos debater com eles, né? Então, não há esse direito de reclamar. Isso é muito sério, doutora. Aí nós estamos realmente tendo um retrocesso. Você veja, você, né, como todos vocês que sabem tão bem, o direito sempre caminhou no sentido de defender o mais fraco. Mas pergunto, no momento que faz uma proposta dessa, está defendendo o mais fraco ou está desorganizando toda a sociedade, que inclusive deveria promover o mais fraco? Está desorganizando, né? É o caos. Né? Então, nós não... Mas no programa, a aparência que é dada é que está defendendo o mais fraco. E é isso, esse cuidado que a gente precisa ter, porque a aparência, às vezes, meus queridos amigos, as aparências enganam. Não é? O velho ditado sábio, as aparências enganam. Eu queria falar com a senhora também de um aspecto aí que nos toca profundamente, a retirada de símbolos cristãos dos prédios públicos. Inclusive, o doutor Ives Gandra falou tão bem ali na nossa matéria, ele falou tão bem. Nós temos uma Constituição que foi promulgada sob a bênção e a proteção de Deus. Então, temos que tirar isso da nossa Constituição Federal, que é considerada a Constituição cidadã. Não é mesmo? Exatamente. Qual é a sua opinião? Eu acho que o único motivo de tirar esses símbolos religiosos seria porque é uma afronta para os símbolos religiosos assistirem ao que está acontecendo. É uma afronta. Agora, se chegar a essa conclusão, que é um desprezo, nós não precisamos disso para a nossa fé. Mas não mesmo. Não mesmo. Mas se tirar, é uma negação da cultura da nossa história brasileira. Então, nós vamos ter que mudar o nome de São Paulo, vamos ter que mudar o nome de cidade de São Salvador. São Sebastião. São Sebastião, e aí vai, do Rio de Janeiro. Nós vamos ter que tirar o São. Então, nada são. Nada são. Nada são. Nós vamos ter que tirar essa proteção, sob a proteção de Deus da Constituição Federal. E isso é muito triste. Meus queridos irmãos, a seriedade do nosso assunto hoje, do nosso programa, e por isso nós quisemos vir nesse programa trazer, esclarecê-los, porque pode ser que alguns irmãos e irmãs ainda não se deram conta do que significa esse programa, a seriedade e as consequências desse programa, se ele realmente for completamente implantado. E nós temos aí uma informação do doutor Ives Gandra, que as mudanças propostas pelo governo são de menos de 20 das 521 propostas. E outra coisa, Estela, as mudanças propostas são só para jogar areia, porque, eu repito, a estrutura do programa, que também fala como princípio, ele diz assim, os princípios aqui expostos obedecem a uma universalidade, indivisibilidade, interdependência, transversalidade e interministerialidade. Então, está escrito lá, e a frase, que está na página 15 do programa, sempre que um direito é violado, rompe-se a unidade e todos os demais direitos são comprometidos. Meu Deus! Então, o que é? Engessa. Se você disser assim, realmente, baseado em que direitos humanos começa pelo respeito absoluto pela pessoa, você pode dizer, toda vez que você desrespeitar a pessoa, nada mais existe. Mas aqui é uma armadilha muito clara, onde coloca, por exemplo, num dos artigos, coloca assim, os direitos humanos vêm
do direito da pessoa, pelo respeito à pessoa, mas o restante é toda uma destruição, é todo assim dirigido de novo para uma ideologia, para um conceito de direitos humanos, de uma forma tão séria que, por exemplo, no eixo primeiro, que são 6 eixos, no eixo primeiro já diz assim: propor e articular o reconhecimento do status constitucional de instrumentos internacionais. Depois a gente pode voltar a falar disso. Nós vamos voltar nesse assunto. Mas veja esse aspecto: status constitucional de direitos internacionais de direitos humanos novos ou já existentes ainda não ratificados. Meu Jesus. O que é isso, não ratificados? Eles vão poder pôr o direito humano que quiser? Aquele que desejarem. Ai, doutora, nós já vamos voltar. Pessoal, não sai daí não. A coisa é séria e nós temos que refletir e nós temos que nos posicionar. Nós já voltamos.